Bom dia, tudo bem? Vamos para mais um dia falar com Deus, ouvir aquilo que Deus tem para nós, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesse dia, né? Que já está abençoado, que o Senhor já renovou a misericórdia dele para nós. Aqui hoje nós vamos falar aqui em 1 Samuel, capítulo 20, a partir do versículo 19. Né? Mas antes aqui diz, Jonatas faz um pacto com Davi, né? E Davi um pacto com Jonatas, que fala aqui sobre a grande amizade, né? Que Jonatas tinha com Davi e Davi tinha com Jonatas, né? Era um amor assim que os dois tinham um pelo outro, um respeito muito grande, né? E diga-se uma aliança que os dois tinham, né? Então, vamos estar lendo aqui do 19, tá? Em diante, tá bom? E ausentou-se tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atirará ao alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: anda, busca as flechas. Se eu expressadamente disser ao moço: olha, que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz para ti, e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: olha, que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. Ao 23. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti, eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E, assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner, ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Até aqui, a gente viu, né, que Jonatas fez ali um pacto com Davi, né, armou assim uma estratégia com Davi, porque o rei Saul estava querendo matar Davi, perseguia Davi furiosamente para matar Davi, né? Pelos seus feitos, pelas suas glórias, né? Que Deus tinha dado a Davi, pelas mortes, né? Pelas guerras que Davi tinha vencido. E Deus era tão grande na vida de Davi, Deus amava tanto Davi, que dava a vitória nas mãos dele, né? Seja com muitos soldados ou com poucos, Deus estava sempre com Davi em todas as batalhas, em todas as guerras que o Saul mandava ele ir. E ali Saul foi se enfurecendo o coração, tendo inveja, tendo raiva de Davi, e procurou sempre matar Davi. Mas Jonatas, né, que ali na família do rei, tinha um amor muito grande por Davi, tinha um respeito muito grande, ele acreditava que realmente o Davi poderia ter sido rei, né, pela sabedoria que o Davi tinha, pelo coração que o Davi tinha, pela exortação, pela sabedoria de Davi, pelo amor que Davi tinha a Deus. Então, assim, ali nessa passagem, Jonatas já sabia que o rei iria, naquele dia, né, querer dar fim à vida de Davi. Então, Jonatas ali combinou, né, uma estratégia com Davi para saber se o pai dele iria matar ou iria perdoar Davi. Mas, infelizmente, né, como a gente viu aqui, o rei estava planejando, sim, acabar com a vida de Davi naquele dia, né, naquele momento ali na mesa. Mas Deus é tão grande na vida de Davi que pôs ali no coração de Jonatas, né, o que eles deviam fazer, como eles deviam fazer com esse perseguidor. Então, assim, Deus colocou ali no coração de Jonatas uma ideia muito grande,
né, que salvou a vida de Davi realmente, porque Davi gostava muito, né, do rei Saul e não queria mal, jamais fazer mal à casa de Saul, né, e nem ao rei. Então Jonatas teve essa ideia, né, de falar para Davi se esconder, né, atrás daquela pedra de Ezeu, né, e ali ele iria fingir que estava caçando, né, e as palavras que eles iam dizendo era para Davi ir para a casa de Saul ou fugir, né. Então no momento ali foi fugir, né. Jonatas percebeu realmente que o pai dele não estava com boas intenções. Então o que eu quero deixar aqui é que às vezes, né, a gente está passando por tantos problemas, temos que tomar decisões tão rápidas e no nosso dia a dia corrido, tanta coisa para fazer, que às vezes a gente fica sem saída, né, sem saber o que fazer, sem saber como agir. E Deus às vezes fala pra gente, né, ao nosso coração, pra gente acalmar, pra gente esperar. E muitas das vezes pra gente fugir, né, da aparência do mal, pra gente fugir de planos, de projetos que na frente não vai dar certo. Que Deus já sabe, Deus já vê que não vai dar certo pra gente, ou até mesmo afastar a gente dele, né? Tem certos convites, né, que recebemos durante o dia, recebemos ou, né, na faculdade, na escola, no trabalho, que não é pra gente aceitar, né? E a gente, assim, muitas vezes, em vez de estar orando, de pedir direção para Deus, a gente assim, é tão rápido a nossa vida que a gente esquece de estar pedindo permissão para Deus, de colocar aos pés do Senhor, Senhor, esse plano, esse projeto, né, que me ofereceram é de ti, vem do Senhor. E a gente acaba tomando decisões que acabam nos levando para longe de Deus, que acabam nos destruindo, né? Não digo matar fisicamente, mas matar a nossa esperança, acaba matando o Espírito Santo dentro da gente, né? Por decisões erradas, por planos errados, sem consultar a Deus. Então aqui o que eu tirei dessa palavra foi que às vezes sim, Deus manda a gente fugir, Deus manda a gente se esconder, Deus manda a gente se calar, se fechar e esperar Ele agir, né? Esperar Ele agir, porque pode vir perseguições que vier, pode vir lutas que for, se você colocou nas mãos de Deus, vai estar guardado. Se você colocou nas mãos do Senhor, vai estar protegido. Nada vai destruir aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Então é isso que eu tenho tirado aqui de Jonatas. Jonatas foi muito sábio, pediu sabedoria a Deus de como agir, de como proteger Davi, porque ele sabia que Davi era o rei, iria ser o rei de Israel, estava certo para ser o rei de Israel, né? Porque Saul já se tornou louco, Saul se tornou um homem vingativo, ruim, né? Só queria saber de matar, de perseguir. E não era o que Deus queria naquele tempo, né? Queria um rei que ouvisse primeiro a voz dele, que colocasse primeiro Deus no caminho de todas as coisas da nossa vida. E não era isso que o Saul já estava fazendo, né? Então, hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, Deus quer que a gente coloque ele no caminho, nos planos, nos sonhos, nos projetos. Seja ele qual for, né? Porque é bom a gente receber notícias assim de projetos, de planos de carreira, mas se for a armadilha do diabo, flechas de Satanás para nos impedir, né, de caminhar, para nos impedir muitas das vezes de ter algo a mais do Senhor. Que o Senhor não tem só pequenas coisas para a gente, Ele tem grandes coisas, está escrito na palavra dele. Grandes coisas Ele tem para nós. Mas se a gente obedecer, se a gente no momento que Deus falar para a gente parar e ouvir, nós vamos ser bem-aventurados. Então, assim, Davi teve
essa sensibilidade, né? De estar ouvindo a voz do Espírito Santo, de estar ouvindo a Deus, de colocar Deus em todas as coisas que ele ia fazer. E é assim com a gente hoje, porque as coisas estão ficando tão assim, tão apertada, tão aflita. O nosso dia parece que está passando tão rápido e a gente esquece, às vezes, até de levantar e agradecer porque amanheceu. A gente esquece de abrir nossos olhos e falar obrigado, Jesus. Eu acordei, abri meus olhos, vou começar meu dia. E não é, às vezes, culpa nossa, não. Não é, ai, não, eu sou, não é isso. É o nosso ser. Nós somos humanos, nós somos assim, né? De, assim, acordar tão rápido e já pensar no que tem que fazer o dia todo. No que tem que planejar. Alguém que trabalha, né? Do que tem que fazer no serviço, os planos do serviço hoje. Mas esquecemos de parar um instante e falar: Deus, é isso que o Senhor tem para mim? Deus, eu tenho que ir, chegou meu momento de parar, chegou meu momento de descansar e de refletir. E não é fácil, irmãos, não é fácil a gente esperar a resposta de Deus. Não vem na mesma hora, não vem na hora que a gente quer, não vem hoje, não pode vir amanhã, mas o trabalhar de Deus é esse, é no silêncio. É no silêncio que Deus vai trabalhando, é no silêncio que Deus vai mostrando aos poucos o que a gente tem que fazer. E aqui eu vejo Davi fugiu, mas não foi porque ele é covarde, não foi porque ele estava se escondendo, estava com medo, não. Ele fugiu porque ele não queria confrontar o rei dele. Davi fugiu porque ele não queria ir contra o que o Saul estava querendo. Por mais que o perseguidor fosse o Saul, ele amava o Saul. Ele amava a casa de Saul, a família de Saul. Então ele fugiu porque Deus permitiu ele fugir. Que não era o momento dele ainda atacar, não era o momento dele falar nada. Então Deus permitiu ele fugir, Deus permitiu que ele fosse para o deserto ali, fugir para ter um encontro com ele, para ele ouvir mais a voz de Deus, para ele ficar mais atento e ouvir a instrução que o Senhor tinha para ele. Porque às vezes Deus fala com a gente no secreto, só nós e Deus. Às vezes Deus fala com você dormindo, Deus fala com você enquanto você está no seu quarto sozinho. Porque é onde você está mais sensível, é onde você está mais obediente, ouvindo mais a voz de Deus. Então, muitas das vezes, quando você se calar lá no seu serviço, quando vier o perseguidor no seu trabalho, vier o perseguidor na sua escola, na faculdade, onde você estiver, às vezes Deus fala para você: se aquieta, se acalma, que eu estou à frente. Então, muitas vezes a gente quer batalhar, quer falar com as nossas próprias bocas e não é assim. Deus quer obediência, porque o que Deus deu para nossas mãos, o inimigo não tira, não toma, não rouba, não destrói. Porque é Deus que colocou. E quando Deus tem aliança com seu povo, jamais é desfeita. Quando Deus promete, ninguém vai parar. Quando Deus promete, ninguém vai calar. Aquele que foi escolhido, ninguém vai calar. Então, acalma o seu coração. Por mais que você esteja passando, isso aqui é um deserto, é um vale profundo, eu estou na escuridão. É um momento em que você está mais sensível e que vai ouvir a voz de Deus. Elias entrou na caverna, mas ali Deus pediu para ele sair. Aqui, Moisés fugiu para o deserto, mas não por medo, foi por obediência, porque ele não queria matar nem atacar o rei Saul. Ele obedeceu
a voz de Deus e fugiu. E ali, quando ele foi para o deserto, Deus falou com ele, Deus esteve com ele a todo momento, não deixou Davi em nenhum segundo desamparado. Então, nessa manhã, Deus está te falando, você pode estar passando por um deserto, por um vale, mas Deus não vai deixar faltar água para você beber. Deus não vai deixar faltar nada para você continuar a sua caminhada. Deus não vai desamparar jamais aquele ele escolheu. Deus é com você, Deus é comigo. Deus é com aqueles que obedecem à voz dele. Então obedeça, obedeça e fique quietinho esperando o agir de Deus, esperando Deus falar como você deve proceder, como você deve seguir. Porque quando Deus fala e você executa e você obedece, inimigo nenhum prevalece. Inimigo nenhum tem o poder de lançar nunca mais as suas setas e destruir aquilo que Deus tem para você. Então prossiga, continue nessa caminhada. Se você coloca tudo nas mãos de Deus e acha que tá tudo parado e acha que tá tudo sem solução, isso é o inimigo colocando setas, porque o inimigo ele não conhece o que a gente fala com Deus no particular, no pensamento. Mas aquilo que a gente está passando no dia a dia, a nossa ansiedade, a nossa tristeza, as frustrações, é aí que ele lança as setas, é aí que ele vai colocando no seu coração, na sua mente, que está distante, que você não pode, que você está sendo perseguido, que a luta está grande. Mas esse mar vai se abrir. Agar foi para o deserto, foi correndo, foi se esconder, foi fugir da sua senhora. Mas o anjo desceu e falou com ela: Agar, eu sou contigo. Então escute o anjo do Senhor nesse momento que está falando de manhã com você. Ele é contigo. Nesse deserto você não vai perecer, nesse deserto você não vai morrer de sede, você não vai morrer de fome. Você não vai perecer por não saber onde está. Jesus é o caminho, é como eu sempre digo, ele não está no caminho, ele é o caminho. Você não está sozinho porque você está no caminho que é Jesus. Então, esse vale, essa escuridão, esse deserto que você está passando, é o Senhor te moldando, é o Senhor te mostrando que Ele é contigo e vai em frente. Porque quando Deus falar para parar, você para, escuta e executa o que Deus está mandando você fazer. Mas não faça com as suas próprias mãos, não faça com o seu próprio saber. Porque a gente vai estar lutando contra um inimigo, contra o espírito maligno. Não é contra a pessoa. Então você tem que entender que às vezes Deus nos dá estratégia, assim como deu para Jonatas. Mas a gente está tão envolvido, está tão atribulado com as situações que nossos olhos físicos e humanos vê, que a gente não consegue abrir os olhos da fé, os nossos olhos da fé e escutar o nosso pastor, escutar o Senhor falando. Às vezes a gente não escuta, não consegue mais ouvir de tanta tribulação, de tanta mente, a mente trabalhando o tempo todo, ansioso por tudo, que esse mundo quer. Esse mundo quer tudo rápido, tem que ser do jeito deles. Mas nós que somos cristãos, nós que somos escolhidos por Deus, temos que ir contra o mundo. Não podemos ir a favor do mundo, por mais que doa, por mais que muitos nos xinguem, muitos nos deixem de lado. Nós temos que ter a fé em Jesus e falar e saber e decidir a quem devemos seguir e que decisão tomar.
Porque o que mais dói não é os outros da rua nos perseguir, não é os outros da rua nos isolar. É a nossa própria parentela, é os nossos próprios entes queridos. É o que mais dói. Mas eu te digo aqui, e tô vindo aqui falar para vocês, não é o que eu ouvi, o que eu já vi falar, não, é o que eu passei. E que passo muitas das vezes. Então, o Espírito Santo tem me falado, tem me revelado grandes coisas comigo. Eu tenho me humilhado aos pés do Senhor. Eu tenho falado, Jesus, que o Senhor transpareça, que eu diminua e o Senhor apareça todo dia, na minha face. Porque não é mais hora da gente ficar parado, não é mais hora da gente ouvir a voz que o inimigo quer que a gente ouça. Não é mais tempo dos nós cristãos ficarmos dispersos. Não há mais tempo de nós cristãos ficarmos quietos e ouvir, deixar o inimigo usar, deixar o inimigo falar o que ele quer. Temos um espírito de ousadia, está na Bíblia. Deus nos deu o espírito de ousadia. E Deus nos deu a chave da oração. Então, põe a sandália nos teus pés e volta a caminhar. Levanta a cabeça, porque Jesus é contigo. Jesus nunca te deixou. E o anjo está do teu lado, te alimentando. Se alimente dessa palavra nessa manhã. E levante, fique firme, porque Deus vai mostrar o caminho para você. Deus vai te dar a resposta que você tanto está procurando, que você tanto quer. Você é amada do Senhor, você é amado do Senhor. E o propósito que Deus tem na sua vida é muito grande. E é por isso que sofremos perseguições. Mas isso não é para o cristão desanimar. Isso não é para o cristão chorar e nem temer. A perseguição e o vale e o deserto é para a gente tomar lição, é para a gente ficar mais espertos, é para a gente ficar mais sábios na presença do Senhor. E saber que estamos no caminho certo, e saber que estamos tomando a decisão certa. Porque quando a gente toma decisão e quando a gente decide o que fazer, como agir na presença do Senhor, é onde o inimigo mais ataca. Faz de tudo para nos calar. Faz de tudo para nos deixar aflitos. Mas quanto mais ele vai fazendo isso, mais a gente vai decidindo entrar na presença do Senhor. Mais a gente vai decidindo pedir estratégias para Deus de como agir com aquela pessoa, de como agir naquele trabalho, de como agir na vida. Porque a partir do momento que a gente levanta, o inimigo já está nos atingindo, já está nos atentando. É qualquer coisinha, ele vai lançando aos poucos. E quando a gente vai ver no final do dia, a gente já está cansado, o corpo cansado, a mente cansada, desesperados, tomando remédio para tudo. Irmãos, eu tô vindo aqui falar isso, não é porque é bonitinho, não. Porque eu passo por isso, eu já passei por isso. Já quis parar muitas vezes no caminho, por medo, por frustração, por decepção, por tantas palavras que o inimigo tem lançado na minha mente. Mas Deus me fez enxergar o lugar que eu tô, o lugar que eu estive, num vale tão profundo, num quarto tão escuro, que para mim eu falei, não tem mais jeito. Como que eu saio daqui? Mas daquele lugar, no silêncio, entre eu e Deus, Deus me fez tomar uma decisão. E eu quis também tomar uma decisão. Me levantar, sair dali, caminhar. Falei, meu Deus, me deu o alimento para eu continuar. E aos poucos eu fui me levantando, fui saindo. Irmãos, eu vim de uma depressão.
uma depressão assim que eu não sabia mais o que fazer. Me sentia inútil, me sentia pior que tudo. E não via saída, não conseguia ver saída. E o detalhe, eu era cristã. Então tem muitas irmãs e irmãos, adolescentes, crianças passando por isso. E tem muitos de nós que temos vergonhas de falar. Eu não posso estar falando isso porque eu sou cristã. Eu não posso ter depressão porque eu sou cristã. Eu vou na igreja, eu canto, eu oro, eu participo, eu sou líder. E tem muitos morrendo espiritualmente dentro da igreja. Só tá ali o corpo. Porque tem vergonha de falar o que está sentindo. Tem muitos irmãos assim. Mas eu peço hoje que, em nome de Jesus, você tome uma decisão na sua vida. Tome a decisão de contar para Deus tudo isso que está passando na sua mente, no seu coração, na sua vida. Se levanta e procura também ajuda. Ajuda, porque perseguição, setas do inimigo, não conseguimos lutar sozinhos. Se não colocarmos Deus à frente, se não colocarmos o Senhor no centro de tudo e pedir ajuda. Não é vergonha nenhuma, irmãos, você ir no hospital, você ir no médico, procurar um especialista. Não é vergonha. E o que eu escuto muito, principalmente de mulheres, que têm vergonha de falar. Eu já ouvi vergonha de falar o que está sentindo. E a partir do momento que eu começo a contar o meu testemunho, de falar de onde Deus me tirou, que eu já tive nesse lugar, elas vêm e falam para mim que, é isso que eu tô sentindo mesmo. Então tem muita gente, tem muitas mulheres, irmãos, homens principalmente, que sentem isso, mas esconde por vergonha. E isso é uma perseguição, isso é uma seta do inimigo. E através da sua vergonha de não falar, de não contar, porque você é líder, porque você tem um cargo, um ministério na igreja, ele vai lançando seta. Não é verdade? Ele vai colocando seta na sua cabeça. Palavras torpes em você. Mentiras de Satanás. Não, irmãos, não deixe essa perseguição acabar com você. Não deixe esse medo destruir aquilo que Deus tem plantado no seu coração. Não deixe o inimigo roubar o seu talento. Deus vai aos poucos te levantando, assim como ele fez comigo. Me tirou de uma depressão que estava já indo para deu uma depressão profunda. Na minha dor, nas dor que eu mais sentia, irmão. A dor física, a dor no coração que ninguém tirava. Então, eu ia falar pouco, mas o Espírito Santo tá me revelando, tá me dando palavras. Levanta. Levanta, porque perseguição não é para nossa destruição. Perseguição é para a glória de Deus. Perseguição é para o nosso testemunho. Perseguição é uma lição, é uma escola que a gente vai tirar. E mais para frente é um testemunho que vai levantar outro e vai levantar outros. Porque é assim que Deus trabalha com a gente. Deus trabalha no silêncio muitas vezes. Deus trabalha sozinho com você. É você e Deus. Tem momentos que é só você e Deus. E no tempo tinha chegado esse momento para mim. Procurei ajuda, fiz tudo certinho. Mas era dentro de mim que precisava também mudar. Era dentro de mim que precisava também ser
curado. Era dentro de mim que precisava ser humilhado, resgatado. E o Deus vai trabalhando ainda comigo aos poucos Deus trabalha comigo ainda. Mas aqui como Jonatas, Deus me deu estratégias para lidar com as setas do inimigo. Porque ainda vem muito ainda, irmãos. Vem muito. Mas Deus me dá estratégia como deu para Jonatas. O modo como agir, o jeito como falar, o jeito como debater aquele pensamento que o diabo lança na minha cabeça. Até isso Deus faz. Peça para Ele, porque vai chegar um momento que é só você e Ele. E tome a decisão de pedir estratégias para Deus. No meio da sua guerra, no meio da sua batalha, no meio da sua perseguição, tudo que está acontecendo em sua volta, peça estratégia para sair. Como Davi saiu. Não por medo, mas por obediência a Deus. Porque ali você sozinho, você e Deus, Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar a paz. Ele vai te dar o caminho correto como tem que fazer. E não pense que não vai acabar, vai. O inimigo está ao nosso derredor, querendo matar, destruir, principalmente aqueles que estão firmes no Senhor. Então, peça estratégia para Deus. Amém? Peça estratégia para Deus que Ele vai dar. Ele vai dar para você. E para finalizar aqui, eu vou deixar aqui, né, no mesmo versículo, só que lá no versículo 30, né, que diz assim: Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: Filho da perversa, em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-me nesta hora, porque é digno de morte. Não é? Saul não admitia o que o Jonatas tinha feito, né? De ter ajudado ali Davi a fugir. Mesmo assim, vai ser muitos que não vão admitir a decisão que você vai tomar, que não vai admitir por que você está pedindo para Deus tal coisa, se você pode tomar a decisão você mesmo. Vai ser muitos. E não vai ser só aqueles de fora, não, que você está acostumado. Vai ser dentro do seu lar, vai ser dentro da sua casa, porque Saul chamava Davi de filho. Olha a importância que Davi tinha. Davi era amado pela família de